Quero convidar os irmãos, nesse início de culto, a ficarem em pé e abrir a palavra de Deus e lermos juntos o Salmo de número 100. Diz assim a palavra de Deus, vamos todos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Amém. E o nosso irmão Eloy, que ora ao nosso Deus nesse início de culto, uma oração de adoração ao nosso Deus, é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Senhor Deus, obrigado, Pai, pois nos ajuntamos a cristandade espalhada ao redor da terra para reconhecer publicamente que o Senhor é o nosso Deus. Agradecer ao Senhor a Tua bondade sobre nossas vidas, cultuar o Teu nome, cantar louvores a Ti. Ó Deus, obrigado por Jesus que morreu na cruz a nosso favor. Abençoe todos os autos de culto neste dia, possamos ter nossas mentes concentradas no que haveremos de ouvir da Tua palavra. Obrigado por tudo, nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos para sentar, vamos louvar a nosso Deus com o hino que vai ser projetado. Jesus.
Essa parte do culto, Senhor Deus, nos convoca para podermos confessar os nossos pecados. Abra a palavra de Deus mais uma vez, em Efésios capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou, e a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outroras erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta causa, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus, mostre nosso coração nesse momento, aquilo que o desagrada, e vamos participar de forma individual por alguns instantes desse momento de confissão. E depois o nosso irmão presbítero Ari vai fazer uma oração audível e nós estaremos participando desse momento de confissão de pecados. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos o teu povo aqui reunido nessa noite. Queremos, Pai, te dar graças porque tu nos trouxeste baixo os teus cuidados. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa cada um que está aqui, aos que ainda estão a caminho. Ser com cada um, Pai. Quero te agradecer por mais uma vez o teu povo reunido aqui nesse culto de louvor e adoração a ti. Pai, perdoa as nossas faltas,
Tu sabes quanto somos pecadores e somos incapazes, Pai, de vivermos de conformidade com a Tua palavra. Mas queremos Te pedir, Pai, que Tu nos ajude, que Tu nos capacite para vivermos mais de conformidade com a Tua vontade. Pai, perdoa as nossas faltas e dirige a nossa vida. Em nome de Cristo é que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém. Tua vontade faz, ó Senhor. Eu sou feitura, Tu és o autor. Roda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do Teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque Tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos Teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com Tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Ainda a palavra de Deus nos afirma sobre o seu perdão. Daniel, capítulo 9, versículo 9 diz: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Vamos agora participar cantando mais um hino e vamos ter nesse momento a oportunidade, aqueles que vieram preparados, para trazer os dízimos e ofertas até aqui à frente. Vamos ficar em pé, por bondade, e vamos louvar ao nosso Deus. Logo depois eu peço ao nosso irmão Jailson que ore ao nosso Deus, agradecendo os dízimos e ofertas. A Ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam
Bondoso Senhor, obrigado pela tua provisão, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, Senhor Deus, porque o Senhor tem levado a bom termo o teu povo, tem sustentado com mão forte, ainda que a nossa fé é tão pequena, mas o Senhor tem sido fiel à tua palavra e tem sustentado o teu povo em meio a tantas diversidades, tanta tribulação. O Senhor tem dado, Senhor Deus, o sustento, a provisão. E aqui, em reconhecimento, Senhor Deus, devolvemos aquilo que o Senhor mesmo já nos deu antecipadamente. Pois muito obrigado. Abençoa, Senhor Deus, para que cada recurso, cada oferta trazida ao Senhor seja usada com diligência pelo conselho desta igreja. Dá, Senhor Deus, discernimento e entendimento para que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Nós te oramos assim, Senhor, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Vamos poder sentar e vamos continuar louvando ao nosso Deus com alegria. Alegremente ao Senhor, nossa fortaleza, em alegres vozes. Cantai alegremente ao Senhor, nossa rocha eterna, bendizei o seu nome. Anunciai entre as nações a sua glória, bendizei entre as nações que o Senhor reina, e Ele reina. Glória e majestade são diante dele, força e formosura do seu santuário. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Louvai e adorai com trajes santos, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, ao seu nome. Cantai alegremente ao Senhor, nossa fortaleza, erguei alegres vozes. Cantai alegremente ao Senhor, nossa rocha eterna, bendizei o seu nome. Anunciai entre as nações a sua glória, bendizei entre as nações que o Senhor reina, e Ele reina. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Louvai e adorai com trajes santos, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, ao seu nome. Cantai alegremente ao Senhor. O Senhor é minha luz, minha salvação. E a Ele uma coisa peço e a buscarei. A Ele uma coisa peço
minha salvação. Ainda que os meus pais me abandonem, sei que os teus braços de amor me acolhem. Eu busco tua presença, eu busco tua presença. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. O Senhor é minha luz, minha salvação. Irmãos, vamos continuar a louvar nosso Deus. Jesus provou o seu amor por nós. Pedir a todos que fiquem de pé. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só margir. Sou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim. Tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor, e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só margir. Sou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Sim, Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, amor de meu Jesus. Sim, Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, amor de meu Jesus. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só margir. Sou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu.
confiantemente no Senhor. Ele se inclinou a mim, me ouviu quando por socorro eu clamei. Ele se inclinou a mim, tirou-me de um poço de perdição, salvou-me da lama e meus pés firmou numa rocha. Ele me pôs nos lábios nova canção, e me louvou ao Deus que traz salvação. Maravilhas em fim operou, tantos planos pra mim preparou, nem dá pra contar. Tua lei está dentro do meu coração, tua vontade é meu prazer. Os meus lábios não calarei sem vou dizer, tua vontade é meu prazer. Proclamo tua graça, verdade e amor. Eu canto e tu és justo e fiel, meu amparo. Me pôs nos lábios nova canção, e me louvou ao Deus que traz salvação. Maravilhas sem fim operou, tantos planos pra mim preparou, nos lábios nova canção, me louvou ao Deus que traz salvação. Maravilhas sem fim operou, tantos planos pra mim preparou, nem dá pra contar. Amém. Poder sentar. Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos, antes da exposição das Escrituras, orar ao Senhor nesse instante, em ações de graças e intercessão. Curve sua fronte, nós vamos suplicar ao Senhor. Pai querido e amado, que alegria nós temos de estarmos juntos, reunidos como teu povo, povo da aliança, para adorar o teu nome. Ó Deus, que alegria nós temos de podermos ter esse privilégio de sermos chamados de filhos, de podermos clamar ao Senhor, de podermos louvar. Ó Deus, o Senhor é gracioso. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou do império das trevas, nos arrancou e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai, nós
te rendemos graças pelo dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, pelos livramentos que nós não sabemos, ó Deus, pelas vitórias, pelas tristezas, porque tudo vem da tua boa mão, a tua providência é perfeita. O Senhor sabe, ó Deus, exatamente onde toca, e mesmo que sintamos a dor, nós sabemos que o Senhor é um Deus presente, o Senhor está conosco, o Senhor é aquele que está ao nosso lado e nós te rendemos graças. Pai, mas nós também estamos aqui como igreja do Senhor para te suplicar misericórdia. Tem misericórdia, Pai, da tua igreja. Tem misericórdia da igreja evangélica brasileira. Ó Deus, tem misericórdia dos líderes. Tem misericórdia, Pai, porque certamente muitos falsos profetas se levantam no meio do teu povo. Dá discernimento à tua igreja, Senhor. Tem misericórdia dos nossos governantes, desde o presidente até os nossos vereadores, prefeitos, deputados, todos os poderes espalhados por esta nação. Tem misericórdia, Senhor. Tua palavra nos fala sobre orarmos pelos nossos governantes, e aqui estamos nós. Mas nós queremos te suplicar também, Pai, pelos nossos irmãos enfermos. Queremos pedir a tua misericórdia, Pai, porque sabemos que no Senhor há misericórdia. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã, Dona Zélia. Ó Pai, a tua serva tem lutado, Pai, há tanto tempo com tantas enfermidades, mas certamente em nenhum momento o Senhor se ausentou de confortá-la, de abençoá-la, ó Deus, de alimentá-la espiritualmente. Isso é graça do Senhor. Mas nós queremos te pedir, Pai, além disto, pela cirurgia, Pai, da tua serva. Ó Pai, pedimos a tua graça, abençoa os médicos, Senhor. Dá sabedoria àqueles profissionais. Põe tua boa mão, Pai, sobre cada um envolvido naquela cirurgia. A nossa oração, Pai, o nosso desejo é de vê-la em nosso meio o mais breve possível e de maneira mais definitiva, Pai, podendo frequentar regularmente mais uma vez o ajuntamento do teu povo, Senhor. Pedimos a tua bênção também sobre a nossa irmã Miriam, tua filha, Senhor. Ó Deus, assim como nossa irmã Zélia, nesta semana será submetida a esta cirurgia, se assim for a tua vontade. Nós cremos que o Senhor é poderoso em todos estes casos para, em um piscar de olhos, ó Deus, retirar estes tumores, Pai. Mas o Senhor é soberano e nós queremos nos submeter à tua vontade, mesmo que o Senhor faça sem as mãos dos médicos ou com as mãos dos médicos. E nós te pedimos e suplicamos a tua boa mão sobre a cirurgia, caso assim o Senhor deseje fazer, Pai. Põe tua boa mão, Senhor. Abençoa os médicos, dá-lhes sabedoria. Abençoa a tua serva também. Continua sustentando com firmeza, como até aqui o Senhor tem feito. Faz com que estas duas servas do Senhor, ó Deus, possam envergonhar o mundo, o inferno, ó Deus, com um testemunho vivo de que o Senhor reina, de que o Senhor é presente, de que o Senhor é bondoso, mesmo em dias tão difíceis. Pedimos, Pai, também a tua bênção, Pai, sobre Dona Ana. Tem misericórdia da tua filha, abençoa, Senhor. Ó Deus, muitas lutas certamente ela tem passado, e os seus filhos, presbítero Fernando e demais filhos, têm enfrentado lutas, e pedimos a tua boa mão, Senhor. Abençoa aqueles que estão no cuidado. Põe tua boa mão, Pai. Pedimos, ó Deus, a tua bênção também sobre o presbítero Emerson. Tanto tempo, da mesma forma, com problema, Pai, no joelho. Ó Deus, abençoa os médicos, Senhor. Nós já te rendemos graças porque o diagnóstico não foi maligno, Pai. Isso é graça do Senhor. Mas pedimos, Pai, que o Senhor
Abençoe os médicos para identificarem a razão do seu problema. Põe tua boa mão, Pai. Te peço também pelos meus filhos, Felipe, Samuel, os dois cometidos de enfermidade. Põe tua boa mão sobre os dois. Abençoa-os para que mesmo pequenos eles entendam a tua graça mesmo no momento da doença. Pedimos tua bênção, Pai, sobre aqueles que também corriqueiramente estão enfrentando lutas. Pedimos por Dona Gessília, por Dona Joselina, tuas filhas, Senhor. Abençoa as tuas servas. Ó Pai, assim como estes outros tantos, Pai, que porventura enfrentam lutas, pedimos a tua boa mão. O Senhor conhece cada um e pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Ouve a tua igreja, Senhor, porque te rogamos não por méritos próprios, mas no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos abrir as Escrituras, na carta de Paulo aos Filipenses, dando prosseguimento à exposição desta carta, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 17 até o versículo 21. Filipenses 3. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 3, de 17 ao 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vamos ler juntos versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra que lida. Nós cremos, Pai, que ela é inerrante, que ela é infalível. Nós cremos que o Senhor cumpre todas as promessas contidas nesta palavra. Nós cremos que o Senhor exorta por meio de toda esta palavra, porque toda a Escritura é útil para a repreensão, para a correção, e nós cremos nisso. E por isso estamos aqui humildemente pedindo a Ti, Senhor, fala ao nosso coração, desvenda, Pai, os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Dá-nos que experimentemos, ó Pai, desta palavra nesta noite e que percebamos o quão doce como o mel esta palavra, mais do que o mel, mais do que o destilado dos favos, e por isso pedimos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O poder de sedução de um tirano é impressionante. Se você parar para pensar um pouquinho e observar e se lembrar de grandes ditadores, tiranos, sejam presidentes, reis, imperadores, durante a história, você deveria pensar assim, como este homem conseguiu arrebanhar tanta gente para uma ideia tão maligna? Como eles conseguem seduzir o coração de outros homens, de outras pessoas que o seguem cegamente? Quantos acreditam em suas promessas, suas palavras? Algumas promessas parecem até promessas messiânicas e as pessoas seguem cegamente.
Mas perceba que isto não é algo que aconteceu só nos últimos séculos. Em toda a história foi assim. Deus deu dons aos homens. E eu entendo que mesmo dons, dádivas do Senhor podem ser deturpados claramente e usados contra o Senhor. Aliás, a malignidade, o aspecto terrível da queda se dá pelo fato de que o pecado é usar dádivas do Senhor para afrontá-lo. É usar as mãos que o Senhor deu para estender e retirar um fruto proibido. Usar a boca que o Senhor deu, o paladar, para experimentar aquilo que Deus disse é danoso, mata. Assim, muitos homens têm dons de liderança. Mas muitos deles usam para afrontar a vontade do Senhor. Nós mencionamos hoje pela manhã que a Torre de Babel tem o mesmo significado de Torre de Babilônia, é a mesma palavra na Escritura. E quando você vai estudar um pouco o que era a Torre de Babel, a Torre de Babilônia, você vai se recordar de uma personagem marcante, enfatizada. Aquele homem foi o fundador, Nimrod. E o texto fala que Nimrod era como poderoso caçador diante do Senhor. E ali Senhor em caixa alta, diante de Yahvé. Poderoso caçador diante de Deus. O que é que está por trás disso? Nimrod, na verdade, era poderoso caçador diante ali, contrário, indo de encontro à vontade de Deus. E 2 cidades terríveis foram construídas dentro do seu império: Nínive e Babilônia. 2 grandes inimigos do Senhor, levantados por alguém com um poder de persuasão, com uma liderança de conseguir arrebanhar outros homens a intentarem contra o Senhor. Mas isso não se limita a grandes impérios. Em nosso meio pode ter pessoas assim. Nós não estamos isentos. Quando lemos histórias de pessoas tão perversas e tão maliciosas, podemos ter a sensação de que estamos livres. Isso foi lá. Foi Hitler, foi na Alemanha, Hitler, naquele período. Irmãos, quando olhamos para o quanto os apóstolos, os profetas denunciavam sobre falsos mestres e o quanto eles conseguiam adentrar no meio do povo de Deus sorrateiramente, arrebanhar pessoas para levá-los a coisas terríveis. Mas terríveis como Hitler? Sim, porque levam almas ao inferno. Terríveis porque conduzem as pessoas a andarem na contramão, a serem inimigas do Senhor. Nós não estamos isentos, infelizmente, de falsos mestres, falsos profetas. Eles estão por aí. Certa vez eu ouvi um sermão, eu acho que eu já mencionei outra vez, sobre falsos mestres, e o pastor encerrou o sermão dizendo: quem vos garante que eu não sou um? Como você tem garantias? O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai falar nesse trecho sobre como agem os falsos mestres. E como, ao invés de mirar neles, mesmo que sem querer, você deve mudar o seu foco. Observar um modelo bíblico de liderança. Observar o modelo que Deus instituiu em sua palavra para que o povo dele seguisse. E pode parecer arrogância. Se você observar no versículo 17, ele diz: irmãos, sede imitadores meus. Olha, Paulo arrogante. Parece, não é? Ele está falando para você imitar ele.
Por que ele não falou para você imitar Cristo? O que é que está por detrás disso? Não é arrogância, irmãos, porque Paulo, em outras cartas, fala um pouco sobre isso, e nós podemos entender o que está por detrás desta afirmação. Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, primeira carta, 1 Coríntios 4, 16, 2 Tessalonicenses 3, 9, sede meus imitadores, imitem a mim. Mas o que é que estava por detrás do pensamento de Paulo? Estava por detrás do fato de que ele tinha a consciência do dever e da graça do Espírito Santo na sua vida para que ele conseguisse imitar a Cristo. E aí, quando você vai na primeira carta na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Além disso, a Escritura fala sobre o dever dos líderes de serem rebanhos, modelos do rebanho, para que o rebanho do Senhor olhem para os líderes e percebam que ali há um modelo bíblico de liderança. Não é arrogância. É a ideia de que o líder tem que atingir um nível de maturidade espiritual, um nível de solidez, de constância na fé, a ponto das ovelhas de fato seguirem os seus líderes. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Pedro fala que os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus como Deus quer, não por sorte da ganância. E aí ele vai dizendo e fala assim: não como dominadores, como tiranos, mas como modelos do rebanho. Um líder aos pés do Senhor, ele deve ter autoridade para dizer: imitem a mim. Não que eu não seja pecador. Um diácono deve viver uma vida aos pés do Senhor, de tal modo que ele possa dizer: imitem, porque eu imito a Cristo. Eu sou pecador, o alvo é Cristo. Mas perceba, cresça. Você precisa de fato de modelos, e o povo de Deus em toda a história teve modelos dentro do rebanho, líderes que apontavam para Cristo, mas em toda a história teve falsos líderes que sorrateiramente levavam o povo para longe do Senhor. Mas no próprio texto, observe o versículo 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele diz: olha, não é apenas o apóstolo quem anda como modelo bíblico de liderança. Há outros aí no rebanho e vocês podem reconhecer. Ah, não, é só Paulo que vive, que pode ser imitado. Não, Paulo mesmo diz: vocês têm outros que servem de modelos para o rebanho. E a pergunta é: por que nós devemos imitar o modelo do apóstolo? O que é que tinha nesse modelo? Obviamente, é que Paulo era alguém que buscava santidade. Paulo era alguém que buscava a glória de Cristo. Paulo era alguém que não estava interessado em glória própria. Ah, eu sou de Paulo. Não. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento vem do Senhor. A glória pertence ao Senhor. E esse modelo de maturidade cristã é o que Paulo deseja para a sua igreja, e é a vontade de Cristo para a sua igreja. E diante disso, Paulo vai falar no primeiro aspecto para as crianças que estão escrevendo. Eu ainda não disse o tema, tá bom? Brevemente eu falarei o tema. Primeiro aspecto, Paulo fala sobre o imitar o modelo bíblico e apostólico por conta dos falsos mestres. Põe aí, falsos mestres. Ou, para ficar mais fácil para as crianças que estão anotando, falsos pastores. Falsos pastores. Você precisa observar o modelo bíblico para seguir, para imitar, por conta dos falsos mestres. E ele vai dizer exatamente isso. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. E ele diz, primeiro, por quê? Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são
inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E percebam que quando Paulo fala, olha, você precisa seguir um modelo, porque existem falsos modelos, falsos mestres, vocês precisam ter referência. E aí ele diz um detalhe interessante sobre os falsos mestres: eles andam em nosso meio. Pois muitos andam entre nós. Nós não estamos isentos dos falsos mestres. A igreja presbiteriana é uma igreja séria. Sim, é uma igreja séria. A igreja presbiteriana é uma igreja bíblica. Sim, é uma igreja bíblica em sua doutrina. Sim. Mas isto não a isenta de falsos mestres. Cristo falou sobre o joio. O joio vai estar presente até a volta do Senhor. Somente no último dia, quando Deus há de separar, é que este mal será extirpado do meio do povo de Deus. Perceba o que ele diz a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Abra a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9. As crianças que estão anotando, textos bíblicos que o pastor citou. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Últimos dias aqui, irmãos, após a obra de Cristo. Nós vivemos os últimos dias, escatologicamente falando. Nós já estamos no último período da história, aguardamos a volta do Senhor. E este é um tempo propício para os falsos mestres, para aqueles que adentram no meio do povo de Deus, tentando furtar-lhes a fé, se é que é possível. Sabemos que não é, mas é possível fazer cair, tropeçar, fazer andar longe do Senhor. Lembre-se de Balaão. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Tentou. Olha, eu não consigo. Como eu vou amaldiçoar um povo a quem Deus abençoa? Não tem como. E aí ele teve uma ideia, já sei. Vamos fazer com que eles pequem contra o Senhor. E aí Deus pesa a mão sobre eles. Líderes que querem arrebanhar o povo para andar longe da vontade de Deus, eles podem de fato estar em nosso meio. Mas ainda sobre os falsos mestres, ele fala, olha, frequentemente eu os alertei sobre isso. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Paulo está dizendo aos filipenses, olha, várias vezes eu tenho repetido sobre isso. Por quê? Porque é um problema sério e frequente no meio do povo de Deus. Falsos ensinos. Olha as cartas de Paulo. Várias cartas de Paulo. Paulo exorta sobre os falsos mestres. Os profetas falavam sobre os falsos pastores que a si mesmos se apacentavam. E há um texto fortíssimo de Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, em que ele diz, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Este é o desejo. Eles querem holofotes. Aliás, os fariseus, escribas e sacerdotes, ali, em vários episódios na Escritura, o que tinham era inveja dos discípulos. Eles prendiam porque os discípulos estavam arrebanhando multidões e eles não. E aí vem as estratégias para arrebanhar as multidões, que na verdade carrega consigo interesse próprio, lucro, fama, poder, independente se as almas estão caminhando para o inferno. Mas Paulo vai dizer ainda de maneira enfática: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo. E aí ele enfatiza, e até chorando. Os inimigos da cruz de Cristo causam lágrimas para os verdadeiros líderes. É por isso que uma palavra aos pastores, presbíteros e diáconos: nós não podemos ter pena de lobos. Lembre de o que Deus fala para Samuel: não tenha pena de Saul. Ah, não, olha, aquele pastor vai ficar sem campo. O que foi que ele fez? Não, ele só conduziu o povo para contramão da vontade de Deus. Foi só isso. Ele só andou com uma vida licenciosa, sem pudor. Só isso. Irmãos, nós somos chamados para pastorear o rebanho de Deus, a defender o rebanho. O verdadeiro pastor faz o que pelas ovelhas? Dá vida. E eu não estou falando só de pastor no seu ofício, eu estou falando de líderes, pastores, presbíteros, diáconos, oficiais destes últimos tempos. Nós somos chamados a defender o rebanho dos falsos mestres. Quer um exemplo claro sobre isso? A ovelha está ouvindo uma música que desagrada ao Senhor porque foi indicada por alguém, ou porque quem canta é o pastor, é não sei quem, é alguém que canta, só que a música desagrada ao Senhor. Exorte. A ovelha tem escutado falsos mestres, que no YouTube está cheio. Ah, está escutando. Irmão, não escute isso não. Isso é danoso para a sua alma. Ah, mas não vai desagradar, a ovelha vai ficar com raiva, vai ficar, olha o pastor, o presbítero, o diácono veio falar comigo. É amor, é zelo, defendendo de falsos mestres. O que eles querem é lucro. Olha o que Paulo diz, com lágrimas. Eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Estes inimigos da cruz de Cristo, eles causam lágrimas. Eles estão destinados à perdição, à destruição. E aí a ideia não é aniquilacionismo. A ideia mesmo é do juízo final do Senhor. Eles têm o ventre como seu próprio Deus. É aqueles que querem, trocando em miúdos, eles querem encher a barriga. Eles estão pensando em si, somente neles. Em si mesmados, alguém já disse. Orgulhosos. A glória deles é a vergonha. Paulo fala aos romanos sobre falsos mestres, que têm o ventre como seu Deus. Romanos 16, versículos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. É o que eles falam leve. Tem sapatinho de lã. Chega, olha, é um abraço, é um amigo, e sorrateiramente te conduz à perdição. Ele traz uma mentira doce. Que gostoso de ouvir. Não há confrontação de pecado.
não a exortação, a volta às Escrituras, ao Evangelho. Não, palavras doces. Só palavras doces. O Evangelho tem palavras doces? Tem, sim. Mas para aquele que é ovelha, mesmo as repreensões são doces. Ele sabe que é o cuidado de um pai conduzindo o seu filho à imagem do seu amado Filho em quem ele tem todo o prazer, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A glória deles é a vergonha, é o que diz o versículo 19. A ideia é que eles se orgulham daquilo que deveriam se envergonhar. William Hendrickson traz esta definição, que eu acho bem precisa. Aquilo que deveria ser motivo de vergonha, eles se orgulham. Eu lembro de como é comum, às vezes, falsos líderes darem testemunhos grandiosos da sua vida pregressa. E aí enche a boca para falar como era na vida longe do Senhor Jesus. Naquela época eu fazia isso e vão se enchendo de orgulho. Aquilo que deveria ser vergonha, até de pronúncia, nós lemos na liturgia, o que eles fazem só referia a vergonha. Seu pensamento é terreno, versículo 19, na parte final. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Preocupados demais com o aqui e com o agora. É interessante que, quando você olha para o Antigo Testamento e como aos sacerdotes, aos levitas, como foi dado por Deus para ele o ofício, os ofícios específicos, os impediam de ter herança na terra. Eles não podem ter herança na terra. Mas aqueles que são responsáveis por dar prosseguimento ao ensino da Escritura na nova aliança em Cristo, estão preocupados com o quê? Com a herança na terra. Característica de falso mestre. É possível ter um verdadeiro líder com esta preocupação? É possível. Em pecado, com coração equivocado. Porque Paulo vai dizer agora sobre o segundo ponto, crianças, que nós colocamos aí, que é também o tema. Uma ardente expectativa. Uma ardente expectativa. Ou uma esperança forte. As crianças que estão anotando, uma esperança forte. Sabe, crianças, quando vocês ouvem assim: olha, amanhã não tem aula, nós vamos passear, nós vamos para a praia, vamos para o shopping, vamos para a casa da avó, a casa do tio, vamos fazer alguma coisa. E você fica com uma expectativa tão grande que nem consegue dormir direito? Eu creio que todos aqui já passaram momentos assim na sua infância. Paulo vai dizer, crianças, que nós que temos a Jesus Cristo, nós temos uma esperança mais forte do que essa. Nós devemos ter essa esperança. E Paulo vai dizer assim: vocês precisam ser meus imitadores, precisam observar esse modelo, porque existem falsos mestres. E aí ele vai dizer no versículo 20, porque a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, enquanto o olhar dos falsos líderes estão para as coisas terrenas, nós precisamos olhar para esse modelo apostólico, porque eles de fato estavam olhando para Cristo, com esta ardente expectativa da volta do Senhor Jesus, da restauração de todas as coisas.
E é isso que deve alimentar o coração da verdadeira ovelha. É a ardente expectativa da restauração. E aí o reverendo Leandro Lima diz assim: olhar para os céus muda o modo como olhamos para a terra. Se você tem esta ardente expectativa, o seu olhar sobre as coisas materiais, sobre as expectativas humanas, terrenas, temporais, muda. O seu apreço pelas coisas de Deus mudam. Aliás, muda. O seu apreço por aquilo que é eterno muda. João Calvino, falando sobre a cidadania dos céus, ele diz assim: é verdade que aqui nós estamos misturados aos incrédulos, misturados aos hipócritas. Mais ainda, a palha no celeiro do Senhor tem melhor aparência que o trigo. E muitas vezes é assim. Ademais, estamos expostos às costumeiras inconveniências desta vida terrena. Precisamos ainda de comida, precisamos ainda de bebida e outras necessidades. Mas devemos manter a convivência com o céu na mente e nos afetos. É interessante essa expressão dele. Mantenha a sua convivência com o céu. Porque nós já estamos nas regiões celestes em Cristo. Em Cristo nós já desfrutamos do céu. Nós já temos vida. E aí João Calvino diz: olha, mantenha a convivência com o céu. Não deixe com que o seu olhar se volte para a terra e você comece a viver essa vida. Dormir, acordar, trabalhar, buscar dinheiro, buscar família, buscar prazeres, buscar profissão. E você vai vivendo a vida e esquecendo que isso aqui tudo é passageiro. Louco! Amanhã, aliás, hoje mesmo pedirão a tua alma, nesta noite. E aí João Calvino conclui dizendo: pois de um lado devemos passar serenamente por esta vida, e do outro devemos estar mortos para este mundo, para que Cristo viva em nós e para que por nossa vez vivamos para Ele. Nós devemos passar por essa vida sim, mas nós devemos morrer para o mundo. Nós precisamos alimentar essa expectativa. Mas que expectativa é essa? É a cidadania dos céus. A expectativa é da transformação do nosso corpo. Aliás, quando ele fala desta... a nossa pátria está nos céus, a expressão tem relação com o capítulo 1. Volte aí, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Quando eu preguei nesse texto, eu lembrei os irmãos que vivei, e aí deve ter na sua Bíblia aí uma anotação talvez, portai-vos como cidadãos. É a ideia de como cidadãos de uma pátria celestial. E aqui no capítulo 3, ele traz de volta isso, mostrando: a nossa pátria não é aqui, eu já vos falei. O nosso olhar não pode estar fincado aqui. E aí ele diz: a nossa pátria está nos céus. Versículo 21, o Senhor transformará o nosso corpo. Deus nos transformará. Meus irmãos, nós estamos aqui, nós vivemos lutas. Sim. Esse corpo mortal, corpo de humilhação, o texto fala sobre isso, o qual transformará o nosso corpo da humilhação, corpo que enfrenta enfermidades, fadiga, velhice. Deus há de transformar todas as coisas. E o seu olhar está na aposentadoria, está no salário do fim do mês. A sua preocupação é a sua vida, é esse corpo de humilhação. A sua ardente expectativa deve ser Cristo. E é isso que Paulo conclui. Ele diz, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos. E aí,
A palavrinha traduzida por aguardamos, ela significa uma ardente expectativa, um aguardar intenso. Não é só alguém que está esperando o ônibus chegar para nada. É alguém que está aguardando com expectativa a transformação, a volta do Senhor Jesus Cristo, a restauração de todas as coisas. Mas, acima de tudo, nós aguardamos com expectativa a Cristo. Cristo é a nossa ardente expectativa, é a nossa maior esperança. Ele fala do que Cristo falar. Ele fala da transformação, corpos glorificados. Corpo como a glória de Cristo, corpo como o corpo da glória de Cristo. Fala que ele fará isso conforme o trabalho do seu poder. Cristo é poderoso para fazer isso. Nós falamos hoje pela manhã, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, não é? Eu não mencionei pela manhã, mas logo depois me ocorreu. Por que Deus não criou, num piscar de olhos, todas as coisas prontas? Foi por falta de poder? Não foi. Novos céus e nova terra, corpos transformados. Paulo fala em 1 Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, todos seremos transformados. Irmãos, é porque Ele é poderoso. Quando ele fala, versículo 21, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, como o corpo de Cristo, glorioso, ressurreto, segundo a eficácia do poder que ele tem. Porque nele todas as coisas foram criadas, Colossenses fala sobre isso, todas as coisas, até soberanias. E aí aqui ele fala, ele tem poder de subordinar-se todas as coisas, porque ele é soberano. Ele está sentado à destra de Deus, ele tem poder para cumprir, ele vai cumprir, ele há de restaurar todas as coisas. Mas eu estou preocupado com as minhas coisas, com a minha vida, com a minha saúde. O maior bem que alguém pode ter é a saúde, alguém já disse. Não, não é a saúde. Cristo é o maior dos bens. Cristo é a maior das expectativas. Se o nosso olhar não estiver para Cristo, irmãos, se nós não estivermos fitando os nossos olhos para Cristo, naquele bendito e último dia, nosso destino certamente será como o dos falsos mestres. Se você não tem Cristo para apresentar no último dia. Ah, mas eu tive boas obras. De nada vale. Trapo da imundícia. Ah, mas eu aguardava o céu. Aquele que aguarda verdadeiramente o céu, na verdade, antes do céu, ele aguarda a Cristo. A expectativa é Cristo. Nós somos pequenos, irmãos. Às vezes nós pensamos que a nossa vida de evangelho raso, a nossa vida aí seguindo um e a outro, entra na igreja, sai da igreja, ou entra na igreja, sai da igreja, sem discernimento. Quem é de fato o meu modelo? É óbvio que em última instância é Cristo. Mas nós devemos ter no meio do povo de Deus aqueles a quem nós possamos dizer assim: olha, eu queria, quando crescer, ou então atingir a maturidade espiritual do irmão, da irmã fulana. Não porque eles são bons, não porque eles são perfeitos, mas porque eles aguardam com expectativa a Cristo. Porque eles não dão ouvidos aos falsos mestres, mas porque eles olham o modelo bíblico, visto nos apóstolos, visto em outros líderes, visto ainda hoje no meio do rebanho, mas que refletem
a glória de Cristo. Que Deus guarde nosso coração. Que sigamos o modelo das Escrituras, que é o modelo de Cristo. Que o nosso coração esteja ardendo sempre pela expectativa do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. E nós te pedimos perdão porque tantas vezes nós somos tentados a seguir falsos ensinos, falsas ideias. Somos tentados a fugir da tua palavra. Mas nós queremos te pedir que o Senhor nos dê diligência, Pai, em observar o modelo que nós temos na tua santa palavra de alguém que ama verdadeiramente ao Senhor, de alguém que serve com santidade, fidelidade. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Livra-nos, Pai, dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Livra a Igreja Presbiteriana do Cambeba, Pai, de se desviar da tua palavra. Mas pedimos, Pai, que acima de tudo, o Senhor faça com que o nosso coração esteja pulsante pelo retorno do nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Porque o nosso velho homem tantas vezes nos assalta e nos faz vivermos em preocupação com o dia de amanhã, em preocupação com o que comer, em preocupação com a própria glória, com o próprio ventre, como diz o texto, como os falsos mestres fazem. Mas nós queremos, Pai, de fato, ter um coração que arde com expectativa para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz isso em nosso meio, Senhor. Faz isso no meu coração, no coração dos meus irmãos. Desperta-nos, Pai, por misericórdia. Nós te pedimos, Pai, porque nós precisamos de mais de Cristo. Precisamos e carecemos do Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Receber a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai. Que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Vamos assentar. Guarde o pós-lúdio.
Findado o culto, irmãos, queremos conhecer aqueles que nos visitam. Alguém pela primeira vez no culto,